Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, gente. Eu sou a Bruna Rebelo da Cake Lover, professora especializada em bolos espatulados com Butter Queen. E estamos de volta, estamos oficialmente de volta. É isso aí, amor. Um mês que Lolo nasceu. Quem não sabe, Lolo, Eloá, minha filha do Fê, né? Um mês que ela nasceu. Então já estamos com a rotina adaptada por aqui. E de volta com as nossas lives técnicas, lives de receita. Vamos aqui, ó, fazer um mix de tudo. E hoje, gente, a gente vai falar sobre chocolate. Eu não sou nenhuma professora, né, mestre em chocolate, mas eu sei falar um pouco as diferenças para vocês e como a gente deve trabalhar. Isso trazendo vocês para o nosso universo aqui de coisas que eu sempre falo, de bolo, de recheio, desse tipo de coisa, tá? Não vamos lá para temperagem de chocolate, mas eu vou tentar entrar um pouquinho para vocês entenderem as diferenças de cada um. Mas a Bruna aqui é especializada em fazer recheio, em fazer brigadeiro, em fazer ganache, fazer bolo. Então é sobre essas diferenças dos chocolates que eu quero que vocês entendam hoje, para vocês saberem por que cada brigadeiro dá uma textura diferente, porque cada ganache dá uma textura diferente, porque cada mousse fica diferente e qual que chocolate que a gente deve usar. E eu sei que dá um nó na cabeça de vocês, na minha também dava, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É isso aí, amor. E Eloá também quer falar, porque ela não para de falar. E já tem uma pergunta aqui de chocolate falando assim, qual é a melhor massa de chocolate? Calma, gente, calma que a gente já vai entrar nesse assunto. Primeiro eu quero dar uma aula para vocês sobre chocolate, para vocês conseguirem realmente entender isso certinho. Nossa, preciso... Ai, tá pegando. Gente, tá, que eu não gosto de usar nada. Sempre que eu coloco alguma coisa eu fico meio irritada. E aí, amor, como estamos para eu começar a falar? Ó, a Ana Reis tá falando aqui, ó, primeira live da Lolo presencial, ela quer falar. Lolo quer falar, Lolo quer conversar, né? Lolo tá aqui. Ó, posso, amor? Mi Meireles tá falando, melhor professora e conteúdo incrível. Ai, gente, obrigada. Tava com saudade de vocês, viu? Posso? Pode sim. Então vamos lá, gente. Vamos falar hoje um pouquinho sobre chocolate, para que vocês possam entender um pouquinho a diferença de cada tipo de chocolate para quando a gente for colocar esse chocolate na nossa receita. Eu sei que às vezes pode dar um nó na cabeça de vocês, tem muitas nomenclaturas, né? Chocolate amargo, meio amargo, chocolate branco, chocolate ao leite, cobertura, fracionada, chocolate hidrogenado. O que é tudo isso, né? E como que a gente deve escolher um melhor chocolate para a gente utilizar nas nossas receitas. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre chocolate, quando a gente fala chocolate nobre, chocolate de verdade, a gente está falando sobre o chocolate realmente que vai a massa de cacau, que tem os sólidos de cacau lá dentro desse ingrediente. Então assim, ele tem que ter o cacau, o ingrediente cacau, dentro do chocolate para ser chamado de chocolate, senão não é chocolate. Então, um monte de gente fala assim, mas eu posso usar cobertura fracionada, chocolate hidrogenado, e não pode, gente. Esse tipo de produto não é chocolate. Esse tipo de produto é uma cobertura sabor chocolate que a indústria inventou para trazer um custo menor, mas é um produto bem inferior, que lembra o sabor de chocolate, mas que não é chocolate, tá? Então vamos falar aqui primeiro sobre o que é o chocolate, verdadeiro chocolate. Então, sempre que a gente vai falar sobre chocolate, esse chocolate tem que ter lá escrito os sólidos de cacau que tem no ingrediente. Então lá, sempre que a gente vê lá a porcentagem, né? Então vou pegar aqui um saco de chocolate que eu tenho. E ele tá escrito aqui pra mim, esse daqui é um chocolate 70%. O que quer dizer esse 70%? Quer dizer que aqui dentro tem 70% de sólidos de cacau. Esse sólidos de cacau, ele pode ser dividido em duas coisas. Ele pode ser a massa do cacau, do chocolate, ou ele pode ser também a manteiga do cacau, que é a gordura do chocolate, do cacau, do chocolate. Então, são esses dois ingredientes que compõem esse 70% de sólidos de cacau. Então, ó, eu vou ler aqui o ingrediente que tem aqui nessa embalagem. Então, o primeiro ingrediente que tem, massa de cacau. Maravilha? É realmente o primeiro ingrediente que tem que ter aqui. Segundo ingrediente, açúcar. E o terceiro, manteiga de cacau. Então, nesse 70% de sólido de cacau, a gente está dividido entre massa de cacau e manteiga de cacau, que é a gordura. Agora, cada tipo de chocolate vai ter um sólido de cacau.
certo? Então, assim, se eu te peço uma receita, vamos fazer um ganache. E o meu ganache, eu te peço um chocolate com 70% de sólido de cacau. E aí, eu tô usando essa marca aqui. Vamos falar que você vai comprar uma outra marca que tem também 70% de cacau. Só que, nesse 70% de sólido de cacau, pode ser que seu chocolate tenha mais manteiga de cacau do que o meu. Consequentemente, a gente vai ter um chocolate mais fluido. E o que vai acontecer? Vai alterar o resultado final da minha receita. Então, sempre que a gente fala de chocolate, tem muitas marcas, muitas e muitas marcas, e acaba dando um nó na nossa cabeça na hora de fazer essas escolhas, e ele altera, sim, o resultado final das nossas receitas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, se eu te peço um chocolate 70% cacau e você usa um 70% cacau de outra marca, as chances de dar certo são enormes. Só que se, por exemplo, a Bruna me pediu um 70% cacau, mas eu quero usar um 50%, e eu tô fazendo um ganache, o 50% cacau vai ter menos sólidos de cacau, consequentemente vai ter menos massa de cacau, consequentemente vai ser um chocolate mais fluido. Então não vai me trazer o mesmo resultado, tá? Cada chocolate, a gente tem essas nomenclaturas de sólidos de cacau, de porcentagem, por um motivo, né? Pra gente denominar cada tipo de chocolate. Então, esse é meu chocolate amargo, tem 70% de sólido de cacau. Aí eu tenho aqui um chocolate ao leite. Esse chocolate ao leite tem 32% de cacau. E esse aqui tem 32%? 33,6%. Isso daqui é um chocolate branco. O que é um chocolate branco? O chocolate branco, ele é feito somente com manteiga de cacau. Ele não tem massa de cacau aqui dentro, tá? Ele tem os 32% de sólido de cacau, mas esses 32% são de manteiga de cacau. Então, qual que é o resultado final desse chocolate para mim? Esse chocolate é um chocolate mais fluido, totalmente diferente desse chocolate aqui que tem 33%, que a porcentagem é muito parecida, só que esse daqui tem massa de cacau. Então, quanto mais massa de cacau eu tenho no chocolate, mais sólido, mais duro vai ser a minha receita, né? Então, esse aqui que tem 70%, eu vou ter um resultado, por exemplo, de um ganache muito mais sólido do que esse. Então, se eu pegar a mesma receita de ganache e fizer com esse, eu vou ter um resultado totalmente diferente. E aí vocês me perguntam, Bruna, mas eu compro um chocolate que não vem descrito a porcentagem do cacau nele. E aí eu vou te dizer que para fazer algumas receitas, como ganache e mousse, que a gente depende 100% de saber dos sólidos de cacau para essa receita dar 100% correta, você vai sofrer um pouco, tá? Você pode ou ligar na fábrica desse chocolate e perguntar para eles, ver se eles te informam, ou então, não sei o que vocês vão fazer, tá? Ou então vocês vão testar e vão tentar ali, ó, ter um jogo de cintura para que isso ocorra da melhor forma. Porque a gente precisa saber dos sólidos de cacau para trabalhar da melhor forma, tá bom? Então, Tem uma pergunta. Ai, meu Deus. É que essa pergunta acho que é bem pertinente porque você falou isso, né? Tá bom. Você disse um chocolate mais fluido e tal. Uhum. O que você quer dizer com um chocolate mais fluido? Gente, chocolate mais fluido é um chocolate mais líquido, né? Quando eu derreto esse chocolate, fluidez. Ele tem uma fluidez muito maior. Ele não é um chocolate mais sólido. E vocês conseguem... A gente consegue identificar isso comendo chocolate até. Vamos lá. Quando você compra um chocolate 70% e morde um chocolate 70% cacau e depois morde um chocolate ao leite, qual que é a diferença que você sente? Esse chocolate ele é até mais crocante, né? Mais duro, porque quando ele tem muito mais massa de cacau, ele tem menos gordura, diferente desse daqui. E além de ter menos gordura, ele não tem tanta adição de leite, de sólido de leite, quanto esse e esse tem. Porque além dos sólidos de cacau, da massa de cacau, da manteiga de cacau, a gente tem os outros ingredientes que entram na composição do chocolate.
a gente tem açúcar, a gente tem os sólidos de leite, que aqui tem bem menos sólido de leite do que aqui. E muito menos do que aqui tem bastante sólido de leite. Aqui, ele tem que ter no mínimo 20% de manteiga de cacau. É que você, na forma que você posiciona, não tá, ninguém tá aparece vendo. a bancada. Põe bem E aqui? Bem na pontinha aí. É porque eu não tô conseguindo ficar mexendo na câmera, né? Sorry. É que a Lulu tá no seu colo, né, amor? Então, no meu chocolate branco, por exemplo, deu um bug na minha cabeça. Volta tudo. Então, no chocolate branco, a gente precisa ter no mínimo 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos de leite. No nosso chocolate ao leite, a gente tem que ter aí no mínimo de 10 a 12% de sólido de cacau. No mínimo, tá? Mas no Brasil, infelizmente, isso não é tão respeitado. Tem chocolate aí que você vai pegar que tem 5% de sólido de cacau. Não é nem considerado chocolate por algumas pessoas. E aí, a gente tem o chocolate amargo, que ele tem que ter, no mínimo, 50% de sólidos de cacau. E tem também o meio amargo, que é de 35% a 45% de sólido de cacau. A gente tem essas 4 nomenclaturas de chocolate. Só que, infelizmente, não é toda a indústria que respeita isso. Então, assim, não é todo chocolate que vem descrito na embalagem qual é a porcentagem de sólido de cacau. Tem os chocolates um pouco mais em conta, um pouco mais baratos, que ele não vem isso. E aí a gente pode ir lá ler os ingredientes e ver qual que é o primeiro ingrediente, né? O que tem de composição nesse chocolate. Olha, do chocolate branco, o primeiro ingrediente que ele tem, quando é o primeiro ingrediente, é que esse ingrediente está em maior quantidade. Então aqui, no caso do chocolate branco, é o açúcar, depois a manteiga de cacau e depois o leite em pó integral. Então a gente tem aí realmente os 3 principais ingredientes de um chocolate branco, né? Que é açúcar, manteiga de cacau e o leite em pó. E a gente sabe bem a composição disso. Amor, oi. Todo chocolate branco tem 32%? Nossa, quem dera. Todo chocolate branco tem que ter no mínimo 20% de manteiga de cacau, tá? Ele não tem a massa de cacau. Então, sempre que a gente fala de porcentagem do chocolate branco, a gente tá querendo dizer que ele só tem manteiga de cacau. Aqui não tem massa de cacau, porque a massa de cacau deixaria o meu chocolate mais escuro. Então, no chocolate branco isso não existe. Tem até gente que fala que chocolate branco não é chocolate, né? Mas ele é, né? Faz um monte de receita aí gostosa pra gente. Cookies? Cookies, amor. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Delícia. Ai, meu Deus. Então, gente, a gente tem essas nomenclaturas e que isso afeta totalmente o resultado final da nossa receita. Principalmente quando a gente está falando de ganache. Porque a galera acha que é simplesmente pegar um chocolate, pegar uma receita de ganache, então assim, eu vou fazer uma receita de chocolate meio amargo. A professora me pediu um chocolate 50% cacau, mas eu vou usar um 40%. Não vai dar o mesmo resultado, porque eu tenho menos massa de cacau nesse chocolate. Então eu vou ter menos o quê? Menos rigidez, menos dureza nessa ganache. Então o que a massa de cacau ela me traz? Ela me traz isso mesmo, ela me traz mais rigidez, ela me traz mais dureza para minha receita. Quanto menos massa de cacau tem, menos firmeza eu vou ter. Então se eu vou misturar esse chocolate com alguma coisa, então eu vou fazer uma ganache de chocolate meio amargo. E eu misturo esse chocolate com creme de leite, eu já estou adicionando uma gordura. Então, se eu vou trocar esse chocolate 50% cacau e vou usar um chocolate com 40% cacau, eu tenho também que mudar o meu creme de leite. Então, quanto mais sólidos de cacau, menos gordura, mais gordura eu tenho que colocar, certo? Então, se eu tenho um chocolate 70%, eu vou usar mais creme de leite, eu vou adicionar mais gordura para ele ficar mais cremoso, dependendo aí do resultado final que eu quero. E se eu diminuo essa porcentagem de cacau para eu estou usando um 70 e diminuo para um 50, eu vou precisar de menos creme de leite, porque o que tem 50% cacau tem um pouco mais de gordura. Então, eu vou precisar de menos gordura na receita. Gente, eu sei que esse assunto às vezes pode ser meio complicado, dá um bug assim na cabeça, mas quando a gente para realmente para pensar no porquê das coisas, a gente consegue entender um pouco melhor. Então é por isso que eu falo,
pra gente investir num bom chocolate se a gente for trabalhar com recheios de bolo. Então, assim, um brigadeiro não vai me pedir, assim, pra eu ser tão exata quanto um ganache. Não vai me pedir isso, né? Eu posso fazer o brigadeiro com a mesma quantidade de chocolate que eu fizer do ao leite, do branco ou do meio amargo. A única coisa que vai mudar é o tempo que eu vou ficar ali na panela mexendo esse brigadeiro. Eu não preciso fazer uma alteração na receita. Eu só faço uma alteração do tempo que eu vou apurar esse brigadeiro, tá? Então, o que muda do brigadeiro com o chocolate é só o tempo que eu tô mexendo. Mas um ganache não. Um ganache, ele é simplesmente uma mistura de um líquido com o chocolate. Então, isso vai afetar diretamente no resultado final da minha receita. E aí a gente entra na questão de um chocolate de verdade, que eu tô falando para você de um chocolate verdadeiro, que tem sólidos de cacau, ele precisa de temperagem. O que é temperagem e quando ele precisa de temperagem? Um processo de temperagem de um chocolate real, verdadeiro, eu preciso elevar a temperatura desse chocolate, então eu vou derreter esse chocolate, eu vou elevar a uma certa temperatura. Cada tipo de chocolate com a porcentagem de cacau, de sólidos de cacau diferente, vai pedir uma temperatura diferente. Então eu elevo essa temperatura e depois eu baixo essa temperatura, tá? Isso pode ser feito de algumas formas. Pode ser feito jogando em pedra de granito, né? Fazendo aquele processo de temperagem que você já deve ter visto várias vezes, né? E aí eu preciso realmente de um ambiente refrigerado para trabalhar com ele. Sempre que eu for fazer temperagem de chocolate, a gente precisa disso. Então tem essa opção. A gente pode fazer um método de banho-maria invertido, que é, né, um bowl de gelo embaixo, né? Eu derreto, depois eu coloco o chocolate num bowl com um bowl de gelo embaixo e faço um banho-maria invertido. Eu posso pegar, gente, eu não lembro porque eu não faço muito bem temperagem. Eu odeio trabalhar com temperagem de chocolate, só tô falando aqui pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? Eu posso pegar uma parte do chocolate derretido com uma parte do chocolate sólido e misturar e fazer essa temperagem assim. E eu posso também usar o micril. O que é o micril? O micril é a manteiga do cacau em pó. Ela também ajuda pra gente fazer esse processo de temperagem. A temperagem é feita quando a gente precisa fazer casquinha de chocolate. Então eu trabalho com ovo de Páscoa, eu trabalho com bombom, eu trabalho com pão de mel banhado. Então sempre que eu preciso que esse chocolate endureça e faça uma casquinha, eu preciso fazer a temperagem do meu chocolate para esse chocolate secar com brilho, né? Senão, se eu simplesmente derreter e fazer um bombom e colocar dentro da geladeira, primeiro que ele não vai soltar nem da forminha, tá? Ele não solta, ele vira assim um negócio de louco. Se ele soltar, ele fica todo esbranquiçado, fica feio. Então a gente precisa fazer esse processo de temperagem para que esse chocolate solte bem da forminha e para que ele tenha aquela camada de brilho maravilhosa. Só para isso, gente. Se eu quero fazer um brigadeiro, eu quero fazer um ganache, eu quero fazer um mousse, não precisa temperar esse chocolate. Eu simplesmente vou derreter e utilizar. Não, eu tô falando muito, né? Não, mas pode continuar. Só... Diga. Não, só um ponto. Fala... Mais devagar? Mais devagar. É porque minha cabeça tá cheia de informação aqui, gente. Aí eu vou cuspindo todas as informações. Desculpa. Faz muito tempo que eu não dou aula. Faz muito tempo que eu não falo, gente. Então assim, né? Tem que falar, né, amor? Vocês conseguem me entender. Amor, o pessoal tá apaixonado na minha roupa. Dá licença que eu recebi hoje. Vou até mostrar. Todo mundo tá aqui. Nossa, que doma linda. Gente, doma sério. linda. Olha isso. Azul, com avental rosa. Eu recebi uma rosa também. Amor, mostra. Deixa eu pegar a rosa, porque a rosa tá muito bonita. Aff, Maria. Tá meio calor, né? Mas tudo bem. Ó. Aff, Maria, tá muito bonita essa roupa. Jesus amado. Então, gente, sobre o chocolate, é isso. E aí a gente entra na tal da cobertura fracionada que eu falei pra vocês, que não é chocolate. Aquilo ali é uma cobertura sabor chocolate que vai gordura vegetal hidrogenada, que é assim, a maior porcaria que a indústria já fez na vida. E eles fazem esse tipo de cobertura hidrogenada para que você derrete e já usa. Você não precisa da temperagem do chocolate, já endurece na hora, né? Você não precisa, você pode trabalhar na temperatura quente, você pode trabalhar onde for que o bichinho vai derreter. Só que ele é ruim. A hora que você coloca na boca, a hora que eu coloco um pedaço de chocolate na boca, um chocolate de verdade, ele faz o quê? Ele derrete na minha boca, né? Abraço, assim, é uma coisa maravilhosa.
A cobertura não, a cobertura hidrogenada, ela vai lá pro céu da boca, ela gruda nos dentes. É igual aquele, agora eu vou falar que eu sou velha mesmo. É igual aquele chocolate de guarda-chuvinha que eu comia quando era nova, não sei se vocês sabem nem que chocolate é esse. O negócio grudava na boca inteira, adorava, né? Vai me dar esse negócio pra eu comer hoje que eu vou chorar. Amor, desculpa interromper assim, mas é que você mostrou a doma e tal, e você nem falou de onde é. Ai, gente, é da Symmetry. Depois eu coloco nos stories pra vocês. E a aluna tem alguma Tinha desconto até hoje. Que dia é hoje? Dia 10. A gente tem um cupom de desconto até hoje. Vence hoje o cupom. Eu preciso ver o... Gente, calma, que na live eu não consigo resolver isso não. Eu vou colocar nos stories e eu vou colocar lá no Telegram, no hashtag Cake Lovers. Eu coloco o cupom de desconto pra vocês e o @ da Symmetry. E deixa eu terminar minha live de chocolate e depois a gente fala de doma. Porque senão vocês deixam minha cabeça louca. Eu tô tanto tempo sem falar que eu tô aqui ó, querendo falar de tudo. Tô uma metralhadora hoje, amor. Vai, vamos nas dúvidas aí, porque eu tô impossível. Não, fala mais um pouco da cobertura fracionada. Então, cobertura fracionada. Pra que a gente usa? Pra que a Bruna usa cobertura fracionada? Porque vocês vão perguntar, Bruna, é totalmente inútil, dá pra usar pra alguma coisa? E eu, Bruna, eu só uso cobertura fracionada pra fazer aqueles enfeites no bolo com chocolate, que a gente chama de chocolate sale. Por quê? O chocolate verdadeiro, quando a gente faz o processo de temperagem, esse chocolate sale, essa decoração de chocolate que a gente coloca no bolo, ela é mais fininha. E esse calor desgramado que faz aqui no Brasil, a bichinha derrete em cima do bolo. Então assim, eu tive péssimas experiências de colocar o bolo no carro do motorista, ele virar a esquina, voltar, porque o chocolate estava todo derretido já em cima. Então, como eu falei para vocês que a cobertura hidrogenada é um produto bem porcariazona mesmo, que pode ser feito em qualquer lugar, dependente da temperatura, o negócio não derrete, né? De endurecer, ele fica lá, só você colocar no micro-ondas a muitos graus para ele derreter, só assim derrete, mas aqui, ó, fazendo 35 graus derrete não. E aí, para isso serve, né? Para isso eu consigo fazer. Agora eu não uso mais para absolutamente nada. E quando eu fazia, né, quando eu vendia bolo e eu usava esse tipo de chocolate, eu falava para o meu cliente, eu falei assim, olha, eu utilizo uma cobertura fracionada, que não é um produto legal de comer, porque não é gostoso, ele funciona assim, assim, assado, e eu só utilizo por efeitos decorativos. Só que tem criança que ama, a criançada ama comer esse chocolate, eu não entendo. É que não tem os paladar apurado ainda, né, gente? Aí a criançada come, assim, não vai fazer nenhum malefício, nada, né? Só não sei que você coma um pacote inteiro. A gente foi criado comendo chocolate guarda-chuvinha, né? Então estamos tudo vivo. Tá tudo certo, pode comer, não é assim um veneno. Aqui é ruim pra dedéu. É isso. Amor, isso. É isso. A Nina Lourenço Gomes, ela tá falando aqui, Bru, não sei nada. Qual curso eu começo? Qual fazer primeiro? Qualquer um. Não tem nem o que eu te falar, tá? Todos os meus cursos são, assim, totalmente explicadinhos do zero. Então, se você quer começar... O bolo, letra, número e formas, ele é um bom pontapé inicial, tá? Ele não é um curso tão longo, mas ele é um curso que eu falo sobre muitas coisas, né? Tem muita massa, tem muito recheio, tem o Butter Queen, que é o de merengue suíço, que é o que eu mais uso. Então, assim, eu te dou um pontapé inicial. Ele é um curso legal para quem está querendo, assim, começar e entender um pouco mais do mundo de bolos antes de se aventurar num curso mais longo nosso. Vamos lá. Calma, gente, que o processo aqui tá... O pessoal pediu para você falar um pouquinho de chocolate nobre. Quando fala chocolate nobre. A gente, que na verdade chocolate nobre é o chocolate de verdade, né? Então quando a gente fala de chocolate, é o chocolate nobre. E aí a gente vem pra linha. Então isso daqui é um chocolate nobre. Né? Isso daqui, por exemplo, é um chocolate belga. É um chocolate mais caro. É um chocolate que vem denominado na embalagem a porcentagem dos sólidos de cacau. É um chocolate mais caro. Então isso daqui é um chocolate nobre, tá? É um chocolate mais, né? Até esse da Cacau Show a gente pode chamar de chocolate nobre, né? Ele tem a porcentagem de cacau, ele tem tudo descrito na embalagem dele. Diferente, por exemplo, se eu for lá no mercado e comprar uma barra de 2 quilos da Garoto, ele não vai me falar qual a porcentagem de cacau que tem daquele chocolate. É um chocolate de verdade porque tem o sólido de cacau,
mas não vai ter a quantidade de sólido de cacau, por exemplo, de um chocolate da Callebaut, que é um chocolate belga, tá? Isso daqui é um chocolate com cacau brasileiro, gente, é um chocolate nobre, não precisa ser um chocolate importado, precisa ser um chocolate francês, um chocolate belga, não precisa nada. A gente precisa ter isso daqui, essa denominação. Sempre que a gente tem essa denominação, que é a porcentagem do sólido de cacau, a gente pode chamar de chocolate nobre, tá? Pergunta. Manda. Qual a temperatura que o chocolate deve estar para colocar no papel manteiga para poder formar aquela escultura? Então, gente, o que eu falei para vocês? Que eu não trabalho com temperagem de chocolate, mas para quem trabalha com... Aqui, por exemplo, ó, no meu pacotinho da Callebaut, ele vem descrito desse chocolate ao leite. Ó, eu vou elevar... Quando eu for derreter, eu vou elevar esse chocolate a 45 graus e depois eu vou baixar a temperatura desse chocolate para 27 graus e depois eu vou elevar de novo a temperatura desse chocolate para 29 e 30 graus. Isso no caso desse chocolate ao leite. Mas cada chocolate, o chocolate branco é uma temperatura, o chocolate amargo é outra temperatura e isso vem na embalagem. Mas eu não sou uma professora de temperagem de chocolate, gente. Para isso eu vou indicar para vocês a Chocolatria, a Bake Me, que são maravilhosas em temperagem de chocolate. Eu sou zero à esquerda em temperagem de chocolate, inclusive eu não vou falar odeio, que é muito forte essa palavra, mas assim, eu não curto muito esse assunto. Não é sua praia. Não é minha praia. É o Buttercream e você usa o chocolate? A minha praia, gente, é bolo, é recheio, é cobertura. É assim, eu não curto muito essa parte de temperagem de chocolate, de bombom, de casca, de nada. Manda. Qual que é o melhor chocolate para usar na massa de bolo? Aí a gente tá falando de cacau em pó, gente. Não tô falando mais de chocolate. A cacau em pó é live para outro dia. Tô falando de chocolate. Então, dá pra usar, tá, gente? Chocolate na massa do bolo. Mas não são todos, tá? Não é todo bolo de chocolate que vai chocolate em barra, tá bom? Que vai chocolate assim de derreter. Não é todo chocolate. Mas se você for usar, você tem que ver o que a receita te pede. Normalmente sempre melhor aí um chocolate com pelo menos 50% de sólido de cacau. Porque aí eu vou ter um chocolate com mais massa de cacau, né? A minha intenção quando eu faço um bolo de chocolate com chocolate em barra é trazer realmente mais o sabor do chocolate. Um chocolate ao leite, por exemplo, ele tem mais leite, ele tem mais gordura, então ele briga muito com os outros ingredientes da massa, né? Um chocolate amargo com 70% de cacau, por exemplo, ele tem realmente mais massa de cacau, então ele não vai brigar com os outros ingredientes da massa do bolo, mas não é todo bolo de chocolate que pede esse tipo de ingrediente. Eu não posso pegar o cacau em pó e trocar por esse chocolate. Tá? É outra estrutura, é um outro tipo de formulação de receita. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não posso pegar, por exemplo, um brownie que vai 300 gramas de chocolate 70% e trocar por 300 gramas de cacau em pó, que não vai dar certo. Tá bom? A gente tem outra estrutura. Mas o chocolate em pó, a gente vai falar sobre isso outro dia. Falando um pouquinho de marcas, você gosta do Cacau e de Valrhona? Valrhona, até eu que sou mais besta, né, gente? Mas tem gente que não conhece. Valrhona é um chocolate francês, assim, muito, muito, muito especial, que acredito eu que não acho mais no Brasil. Ele não é mais importado para o Brasil, faz muito, muito tempo mesmo. E é um chocolate, assim, incrível. Aqui no Brasil, eu acho que não acha mais, tá? A gente tinha alguns anos atrás, lá quando eu comecei na confeitaria, tinha o Valrhona. Hoje em dia não tem mais não, mas é assim, um chocolate nobre, mega, master blaster maravilhoso, tá bom? É igual o Callebaut, um chocolate maravilhoso. O Cacau, ele é um chocolate com cacau brasileiro. Ele é da mesma marca da Barry Callebaut, que faz o Callebaut belga. É da mesma empresa, só que faz isso com cacau brasileiro produzido aqui no Brasil. É um chocolate muito bom, só que ele tem duas linhas de chocolate. Ele tem o Cacau e ele tem o Cacau Seleção. O Cacau Seleção é um chocolate nobre, um chocolate que vem descrito na embalagem qual a porcentagem de sólido de cacau que tem dentro do produto. Já o Cacau normal, ele não vem descrito.
E aí, legal, um chocolate ótimo pra gente usar para fazer um brigadeiro, para fazer qualquer outra coisa. Só que quando a gente parte de novo para ganache, para mousse, a gente tem um pouco de dificuldade porque ele não descreve a quantidade de sólidos de cacau que tem dentro daquele chocolate, tá? Mas o Seleção, sim. O Cical é um chocolate que eu uso bastante, que eu recomendo bastante, eu gosto. E eu uso bastante Callebaut também. Quando eu vendia realmente meus bolos, eu usava muito Cical para algumas coisas e Callebaut exclusivamente para outras. Dá pra gente mesclar. Brigadeiro, por exemplo, eu só fazia com Callebaut, porque assim, é um outro nível de brigadeiro. Manda, amor. Bom, do Cical você acabou de falar. Sim. O pessoal estava perguntando como armazenar esse chocolate nobre. Gente, sempre muito fechado, em um lugar seco e com o mínimo de umidade possível. Esse chocolate, por exemplo, se eu pegar, colocar ele na minha despensa e esquecer, por exemplo, abrir. Guardei assim, não vi, ficou um pedaço. E aqui tá entrando umidade. Entrando umidade. Pronto, eu estraguei meu chocolate. Esse chocolate depois não vai derreter. É igual aquele chocolate branco que a gente coloca no micro-ondas e vira uma pasta. Ele pegou muita umidade, ele não tá bem fechado, num lugar seco, bem armazenado. Sempre que esse chocolate pega umidade demais, acontece isso com ele. Dá pra gente recuperar com manteiga de cacau, não essa daqui. Manteiga de cacau mesmo, ela vende em pedaços. A gente derrete essa manteiga e reidrata esse chocolate. Aí eu consigo trabalhar com ele de novo, tá? Mas esse chocolate sempre bem armazenado, muito, muito bem fechadinho. Eu guardo na embalagem mesmo. Se for preciso, igual esse daqui, ó, que eu rasguei. Ó, rasguei, tá vendo? Plástico, filme, muito, muito bem embalado. Não pode entrar nada aqui dentro, senão já era. Fala, amor. A cara da bombinha. Eu acabei me perdendo aqui, a Lolo. Ai, a gente precisa de mais alguém pra fazer live, eu acho. Uma pergunta aqui, falando aqui, ó. Aluna nova na área. Dá pra fazer Buttercream de chocolate? Sim, mulher, faz isso comigo. Vai lá ler sua apostila, né? Pelo amor de Deus. Mas é possível, então. Claro, é que aluno tem acesso a conteúdo exclusivo. Gente, o Buttercream, ele é feito com o quê? Com manteiga. Um chocolate ao leite, com baixa porcentagem de cacau, ele tem mais gordura, mais açúcar do que a massa de cacau, certo? Ele é um chocolate mais claro. E aí eu pego esse chocolate e adiciono no meu Buttercream. Eu vou ter um Buttercream café com leite. Ele vai ficar com uma corzinha bem sem graça. Diferente de um chocolate 70%, que é mega escuro e tem mais massa de cacau. Consequentemente, cada um vai me dar também um resultado de textura diferente, né? Então, assim, a mesma coisa que eu tô falando aqui. Super possível, mas tem que prestar atenção nisso, né? Os sólidos de cacau, eles mandam, assim, 100% no resultado final da sua receita. Para blindagem de bolos, você recomenda ganache? Eu não recomendo nada porque eu não faço blindagem de bolo. Porque eu trabalho com Buttercream, tá, gente? Eu cubro o meu bolo com Buttercream. Só para deixar todo mundo entendendo, o que é blindagem de bolo? A blindagem de bolo, quem usa mais é a galera que trabalha com pasta americana, né? Que faz aquela cobertura inicial que blinda realmente o bolo com uma ganache. E para depois colocar a pasta americana por cima para ter um bolo bem lisinho, um bolo bem estruturado e tal. Não é algo que eu domine porque eu não trabalho com isso. Eu não faço blindagem com ganache. O meu bolo ele é coberto diretamente com Buttercream, tá? Eu não faço esse tipo de trabalho. Então, não sei o que o pessoal usa. Eu sei que tem confeiteiro que usa, inclusive, cobertura hidrogenada com água para fazer essa blindagem, coisa assim que, né, o cliente vai comer, então eu acho assim... Mas tem gente que usa chocolate qualquer um, né? Aí o que vai mandar é a textura final do ganache, que a pessoa vai trabalhar. Aqui, ó, falando. Oi, Bruna, eu sou nova por aqui.
Bem-vinda. Como que eu consigo ter uma aula presencial com você? Mulher, você não vai conseguir. Desculpa. Eu sou uma professora 100% online, tá? Então, assim, você vai ter acesso a mim sempre assim no mundo virtual. Presencialmente, a gente não dá aula. Então, só para até... Sempre tem pessoas novas, né? Então, é legal falar... nós não temos cursos o tempo todo. A gente não tem curso o tempo inteiro, a gente abre vaga de curso bem esporadicamente, mais ou menos de 6 a 7 vezes por ano. Dá mais ou menos a cada 2 meses, mais ou menos, a gente abre vaga para curso. Tem que ficar de olho para entrar na turma, porque esgota muito, muito, muito rápido. O último curso a gente esgotou em 2 dias. Muito rápido, né, Lolo? Lolo quer participar, ela já tá querendo dar um basta na live. Né? Lolo quer acabar com a live já. Você não quer me dar meu celular para eu olhar as perguntas? Pera aí, gente, vocês conseguem me entender, né? A Lolo tem 1 mês só, pelo amor de Deus. Apesar dela ter uma mãe muito agitada, mas... Deixa eu abrir meu Instagram aqui para dar um sossego pro Fê. Oi, o drip cake é coberto com ganache? Na verdade, o drip cake ele é feito com ganache. Gente, o drip cake, para quem não sabe o que é o drip cake, é aquela caldinha que escorre no bolo. E ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser feito com buttercream, ele pode ser feito com caramelo, ele pode ser feito com chocolate. Nossa, amor, o bicho tá pegando, hein? Então. Gente, eu acho que essa live aqui vai ter que, ó... E aí? Não, vai aí, amor. Não, eu não consigo. O Fernando quer que eu termine a live com a menina chorando. Ai, gente, não vai dar. Não vai dar, amor. Vocês me entendem, né? Eu tenho certeza que vocês vão me entender. Vai, amor. Então, boa noite, pessoal. Ai, gente, eu prometo que eu volto depois para sanar as dúvidas de vocês. Mas vocês conseguem entender, né? A gente conseguiu ficar 50 minutos na live, tá ótimo. Tá ótimo mesmo.